Então, o médico sugeriu musculação, que o que acontece? 1980, mais ou menos, as academias começaram a entrar na vida das pessoas. Antes existia? Sim. Mas a partir de 1980, por ali, as academias começaram a entrar na vida das pessoas. 1990, as academias estavam já num processo maior, já tinha mais pessoas praticando, já tinha mais academias. Quando eu me formei em 1992, logo depois eu fui trabalhar dentro de uma academia. Ali eu fazia avaliação de postura das pessoas e teste para os aparelhos que elas iam fazer na musculação, né? Nas atividades, nas ginásticas. Hoje, as academias, elas estão em cada esquina e no meio da quadra. Você tem academia para todo lado. As academias, elas se tornaram uma referência de saúde e qualidade de vida para as pessoas, porque se você quer ter força muscular, você tem que praticar a musculação. Você tem que ir para uma academia, fazer ginástica. Então, com a quantidade de academias, com a quantidade de profissionais que trabalham dentro das academias, com a quantidade de pessoas acreditando que para ter força tem que ir para dentro da academia. A quantidade de conteúdo que se produz, de estudos, de mestrado, doutorado, tudo que é produzido para dizer que a academia é uma atividade boa, é um local que você vai ter saúde, que você vai se prevenir e até tratar certos problemas de coluna. Isso daí fez com que as pessoas fossem levadas a acreditar que realmente é por aí. Você só vai desenvolver força se você for para dentro de uma academia, pegar peso, fazer esforço. E as pessoas esqueceram como elas desenvolviam força antes, que era caminhando, nadando, como seus avós tinham força sem ter academia. Como que aquele Tarzan, o Johnny Weissmuller, eu até pesquisei isso hoje, como que o Johnny Weissmuller, que era o Tarzan, o primeiro, acho que foi o primeiro Tarzan, ele era nadador, ele foi campeão de natação. Ele não tinha academia, ele não fazia musculação. Eu fui ver justamente por isso. Ele não fazia musculação, ele não tinha academia, ele fazia natação. Ele era atleta. Os padrões eram outros. Hoje não. Se eu quero força, eu tenho que ir para a academia. Não é desse jeito. Então, quando o médico fala, vai para a academia porque você está precisando fazer fortalecimento, é porque é moda. É porque o tanto de gente produzindo material e falando que para ter força tem que fazer musculação, as pessoas foram doutrinadas a acreditar que só pode ter força se fizer musculação. Não é. Eu não faço musculação, eu sou totalmente contrário à musculação, porque eu já tentei, eu já trabalhei dentro de academia, e eu já tratei muita gente de academia, e todas as que pararam de fazer academia e foram fazer as outras atividades que eu falei, tem muito mais qualidade de vida do que quem está fazendo academia e sobrecarregando as articulações. Fala um pouquinho mais de atividades. Então, que atividades? Caminhada, dança de salão, natação, pegar uma bicicleta e sair andar na rua, que é muito melhor do que uma bicicleta ergométrica. Praticar esportes, jogar vôlei, basquete, peteca, futebol, ir para a praia, brincar nas ondas do mar. O mar joga o seu corpo, você se movimenta no mar. Você vai para um sítio fazer uma caminhada, você sobe, desce morro, você pega terreno inclinado para um lado e para o outro, fazer montanhismo, rapel, escalada. Você trabalha muito mais músculos de maneiras diferentes, em terrenos diferentes. Então a solicitação ao seu corpo, à sua musculatura, é muito diferente do que você pegar um peso e fazer um movimento, pegar outro peso e fazer outro movimento, então ficar repetindo séries. Não. A hora que você vai para um terreno aberto, para uma caminhada, para um parque, vai subir escada, sobe e desce morro, uma ladeira.
você faz coisas diferentes e mais um detalhe, você não vai fazer só aquelas atividades. Você não vai fazer só caminhada, ou só dança, ou só natação. Você vai fazer 2 ou 3 dessas durante a semana, no final de semana também, mas depois de algumas semanas, de alguns meses, troca de atividade. Continua com uma, troca 2 ou continua com 2, troca uma delas. Por quê? É uma prevenção ao Alzheimer. Você, quando entra na escola, vai aprender matemática, português, ciências. Você vai estudar e você tem que colocar o seu cérebro para trabalhar, para aprender as matérias. Quando você faz atividades, no caso a caminhada, a dança, a natação, pega uma bicicleta e sai pedalar na rua, vai fazer uma trilha. Se você faz essas atividades, durante alguns meses você faz umas atividades, depois você muda, vai fazer outras. O que você vai fazer? Você vai estimular o cérebro a um novo aprendizado, a novas habilidades dos músculos, dos nervos, das articulações. O próprio cérebro vai se desenvolver. Então você vai estimular o cérebro a sempre estar formando conexões diferentes. E isso faz com que você tenha prevenção de Alzheimer, prevenção de problemas no cérebro e evita sobrecarga do seu corpo. E principalmente quando fala em sobrecarga de articulação, a coluna. Porque a medula está dentro da coluna e da medula saem feixes de nervos, as raízes neurais, que se você trabalha a contração, quem faz abdominal, por exemplo, encolhe o abdômen na frente, encolhe na lateral, depois vai fazer a parte posterior. Então, fazer extensão da coluna. Vai encolher, vai juntar o quadril e o tórax e fechar a coluna lombar, apertar a coluna lombar ali no meio e amassar os nervos. E ali você vai causar lesão do nervo ciático e você vai perder força no corpo inteiro. Então, aquilo que é feito para fortalecer o core, no médio e longo prazo, vai debilitar a força do corpo. Vai enfraquecer o corpo e não dar sustentação para o seu corpo. Então, faça todas as atividades que você puder fazer que estimulem mais o seu corpo e respeitando o seu limite de conforto. Um dos limites é o cansaço. Você foi fazer uma caminhada e sentiu que está cansando, reduz a velocidade ou descansa. Começa fazendo a atividade 15, 20 minutos. Quem já está acostumado, faz a caminhada constantemente, começa a fazer uma outra ou mais 2 atividades. A hora que você condicionar para essas atividades, aí você introduz uma outra, substitui. E assim você vai fazendo. Para quem está parado. Para quem está parado, começa com 15, 20 minutos. Eu estou acompanhando uma pessoa que tem problema no quadril, ele não consegue andar 100 metros, porque ele está muito limitado. E aí o que eu falei para ele? Faça 10 metros, anda 10 minutos. O que ele está fazendo? Ele está indo até o portão da casa e voltando 4 vezes por dia. Mas ele já está tendo mais facilidade para fazer isso. Você tá acompanhando? E eu estou acompanhando ele diariamente, todas as dúvidas ele manda, eu falo, então experimenta isso, experimenta aquilo. E dessa maneira eu vou entendendo melhor a condição dele e orientando o que ele pode estar fazendo. Como ele pode mudar os hábitos. Uma pessoa que está totalmente limitada, que ele não consegue fazer a abertura das pernas, porque o quadril está muito limitado, os ossos muito próximos, mas ele já está conseguindo se movimentar melhor do que ele estava quando ele começou a praticar os exercícios. E eu tenho a certeza, e ele também acredita nisso, que daqui a alguns meses, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai estar se movimentando muito mais. Mas a pessoa que está parada, que está muito limitada por dores ou por fraqueza, começa com uma caminhada de 1 quadra. Vai até a esquina e volta. Faz isso alguns dias, algumas semanas. Se você não faz porque a dor está te limitando, porque os seus movimentos estão muito travados, você só vai travar mais. Você só vai
piorando essa condição. Então, não pode ficar com o corpo parado. O corpo precisa do movimento. O que mantém o corpo é o movimento. Todos os movimentos são feitos por contração dos músculos. E nós temos como padrão a contração para fazer o movimento. Aí, se você tem como padrão a contração do músculo para levantar o braço, para você dar um passo, então, como esse padrão é a contração que faz o corpo se movimentar, se você fizer mais contração, contração e contração para firmar os músculos, você está reforçando padrões que vão danificar. Agora, o que o alongamento e relaxamento faz de diferente no corpo? Ele muda esses padrões. Você vai continuar contraindo os músculos para os movimentos, mas você não vai só contrair. Você tem que alongar e relaxar, porque senão os ossos vão se juntando e isso faz a pessoa diminuir de tamanho com o passar da idade. Por isso as pessoas perdem altura. As pessoas vão se encolhendo. A pessoa vai para a posição fetal quando ela sente dor, quando ela está com medo, quando ela está sob tensão, ela se encolhe para a posição fetal. Então você tem que quebrar esse padrão. Você tem que mudar esse padrão para você afastar os ossos e todas as articulações trabalharem de maneira livre. Afasta um osso do outro, o ligamento estica e estabiliza. Muitas pessoas me perguntam, é bom fazer ir naquele que põe osso no lugar? A resposta é, se você vai nessa pessoa, essa pessoa vai colocar o osso no lugar. Né? Se a pessoa coloca o seu osso no lugar, o que vai acontecer? Quem tirou o osso do lugar foi a maneira de você se movimentar. Então, você se movimenta de uma maneira, você aprendeu isso ao longo de anos. É esse aprendizado, esse padrão de movimento que você tem, os seus ossos saíram da posição. Aí a pessoa vai lá e coloca no lugar. O que o seu cérebro entende? Aonde ele colocou está errado. Ele não sabe que aquilo ali foi colocado para colocar no lugar, para pôr na posição anatômica, para corrigir o seu corpo. O cérebro entende que o correto é aonde você se habituou a colocar. Se o osso foi colocado fora de lugar por seu hábito, é ali que o cérebro entende que é o certo. Então, quando você começa a praticar os nossos exercícios, você vai naturalmente abrindo, alongando, afastando os ossos, alongando os ligamentos e cada osso vai para a sua posição correta, porque você desenvolveu um novo padrão de movimento, um novo hábito. E aí você aprendeu a colocar o osso no lugar e você mantém. Ele não vai sair do lugar de novo, porque você levou ele para o lugar certo, porque você mudou seus hábitos.